Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Que o amor de Deus envolva seu coração enquanto este dia chega ao fim. Talvez você tenha terminado este dia cansado. Talvez tenha enfrentado desafios. Talvez tenha carregado preocupações. Talvez tenha esperado respostas que ainda não chegaram. E talvez exista uma pergunta silenciosa dentro do seu coração. O que Deus está fazendo? Porque existem momentos em que conseguimos enxergar claramente as bênçãos. Conseguimos perceber as respostas. Conseguimos reconhecer os milagres. Mas também existem períodos em que tudo parece silencioso. Períodos em que oramos e não vemos mudanças imediatas. Períodos em que esperamos e nada parece acontecer. Talvez você esteja vivendo exatamente uma fase assim. Você continua orando, continua confiando, continua caminhando, mas ainda não consegue enxergar os resultados que esperava. Talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja um problema de saúde, talvez seja uma oração antiga que ainda permanece sem resposta visível. E quando isso acontece, é fácil acreditar que Deus está parado. É fácil acreditar que nada está mudando. É fácil acreditar que nossas orações estão demorando demais. Mas nesta noite Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando não percebe movimentos visíveis, o Senhor continua trabalhando. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está trabalhando mesmo que eu não veja. Escreva com confiança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que escolhe acreditar no agir invisível do Senhor. A palavra de Deus para esta noite está em Romanos 8:2-8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que promessa extraordinária! Observe que a Bíblia não diz que algumas coisas cooperam. Ela diz que todas as coisas cooperam, inclusive aquelas que ainda não entendemos, inclusive aquelas que ainda nos fazem esperar, inclusive aquelas que parecem não fazer sentido agora. Porque Deus consegue trabalhar até mesmo através dos processos que não compreendemos. Isso me faz lembrar da história de Ruth. Quando perdeu seu marido, tudo parecia perdido. O futuro parecia incerto. Os sonhos pareciam destruídos. Humanamente falando, aquela história parecia caminhar para a tristeza. Mas Deus estava trabalhando em silêncio, enquanto Ruth enfrentava dias comuns, enquanto caminhava sem compreender tudo, enquanto simplesmente permanecia fiel. O Senhor estava preparando um futuro que ela ainda não conseguia enxergar. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O fato de você não perceber o agir de Deus não significa que Ele não esteja agindo, porque muitas das maiores obras do Senhor começam em silêncio, nos bastidores, nos detalhes, em lugares que nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não aconteceu, mas Deus está olhando para aquilo que já está preparando. Talvez você esteja olhando para a demora, mas Deus está olhando para o momento certo. Talvez você esteja olhando para a ausência de resultados, mas Deus está olhando para a colheita que está sendo preparada. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Vera de Campinas. Ela tinha 61 anos e passou anos orando por uma situação familiar extremamente difícil. Durante muito tempo, acreditou que nada estava mudando. Durante muito tempo, sentiu que suas orações permaneciam sem resposta, mas continuou confiando, continuou entregando tudo ao Senhor. Anos depois escreveu:
Quando a resposta chegou, percebi que Deus havia trabalhado durante todo o tempo em que eu acreditava que nada estava acontecendo. Que testemunho poderoso, porque Deus continua fazendo isso. Continua preparando respostas, continua tocando corações, continua organizando circunstâncias, continua abrindo caminhos, mesmo quando não percebemos. Talvez hoje você precise apenas descansar nessa verdade. Deus está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Deus está preparando algo, mesmo que ainda não compreenda. Deus continua cuidando da sua história, mesmo quando o caminho parece silencioso. Por isso, não permita que a falta de resultados visíveis roube sua esperança. Não permita que a demora destrua sua confiança. Não permita que o silêncio apague sua fé, porque o Senhor continua presente, continua fiel, continua poderoso, continua trabalhando. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente, feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Senhor, eu confio no teu agir. Mais uma vez, Senhor, obrigado porque tu continuas trabalhando. Pai amado, nesta noite nós entramos em tua presença. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Hoje entregamos ao Senhor nossas dúvidas, nossas esperas, nossas preocupações. Tudo aquilo que ainda não entendemos, tudo aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a agradecer, porque sabemos que tu continuas agindo em cada detalhe da nossa história. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar diante de Deus nossas esperas mais difíceis, aprender a reconhecer seu agir invisível e permitir que sua paz substitua a ansiedade que tantas vezes tenta ocupar nosso coração. Agora continue comigo, meu irmão, continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para fortalecer sua fé em um momento de espera. Porque existem situações na vida em que conseguimos enxergar claramente o agir de Deus. Mas existem outras em que tudo parece silencioso, tudo parece parado, tudo parece igual. Talvez você esteja vivendo um desses momentos. Você ora, você entrega, você confia, mas ainda não consegue perceber mudanças. Talvez exista uma situação familiar que continua difícil. Talvez exista uma luta financeira que ainda não foi resolvida. Talvez exista uma preocupação com a saúde. Talvez exista uma porta que permanece fechada. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna entender o que Deus está fazendo. Talvez você já tenha feito perguntas como: Senhor, por que está demorando? Senhor, será que tu estás ouvindo minha oração? Senhor, será que algo está realmente acontecendo? E se essas perguntas já passaram pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Muitos servos de Deus viveram momentos semelhantes. Momentos em que precisaram confiar antes de enxergar. Momentos em que precisaram acreditar antes de compreender. Momentos em que precisaram esperar antes de receber. Isso me faz lembrar novamente da história de Ruth. Quando ela chegou a Belém ao lado de Noemi, não fazia ideia do que Deus estava preparando. Ela apenas continuou caminhando, continuou sendo fiel, continuou fazendo sua parte. Cada dia parecia comum, cada atitude parecia simples. Mas nos bastidores Deus estava conduzindo tudo, preparando encontros, preparando oportunidades, preparando um futuro que ela ainda não conseguia imaginar. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite.
O fato de você não enxergar os detalhes do plano de Deus não significa que esse plano não exista. Porque Deus continua escrevendo capítulos enquanto nós enxergamos apenas uma página. Ele continua trabalhando no futuro enquanto nós vivemos o presente. Ele continua preparando respostas enquanto ainda estamos fazendo perguntas. Talvez hoje você esteja olhando para uma espera, mas Deus está olhando para uma preparação. Talvez você esteja olhando para uma demora, mas Deus está olhando para o momento certo. Talvez você esteja olhando para a ausência de resultados, mas Deus está olhando para a colheita que está amadurecendo. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Senhor Augusto de Florianópolis. Ele tinha 58 anos e aguardava uma resposta profissional que parecia nunca chegar. Meses se passaram, depois anos, e em muitos momentos ele acreditou que Deus havia se esquecido, mas continuou orando, continuou confiando, continuou entregando seus dias ao Senhor. Anos depois escreveu: quando a resposta finalmente chegou, percebi que Deus estava preparando muito mais do que eu havia pedido. Que testemunho poderoso! Porque Deus muitas vezes trabalha além daquilo que conseguimos imaginar. Nós enxergamos apenas uma necessidade, mas Deus enxerga a história completa. Nós enxergamos apenas o agora, mas Deus enxerga o amanhã. Nós enxergamos apenas a espera, mas Deus enxerga o propósito da espera. Talvez seja exatamente isso que você precise ouvir nesta noite. Sua espera tem propósito. Sua caminhada tem propósito. Seu processo tem propósito. Mesmo quando você não consegue enxergar, mesmo quando não consegue compreender, mesmo quando as respostas parecem distantes. Porque Deus nunca desperdiça os processos dos seus filhos. Nunca desperdiça uma lágrima. Nunca desperdiça uma oração. Nunca desperdiça um ato de fé. Tudo pode ser usado para o bem daqueles que o amam. Talvez você tenha chegado a esta noite cansado de esperar, cansado de acreditar, cansado de lutar. Mas o Senhor está convidando você a descansar, não porque tudo já foi resolvido, mas porque Ele continua no controle. Porque existe uma paz que nasce quando entendemos que Deus continua trabalhando mesmo sem sinais visíveis. Existe uma serenidade que nasce quando paramos de exigir explicações para cada detalhe. Existe uma confiança que cresce quando escolhemos acreditar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Talvez hoje seja a noite de trocar a ansiedade pela gratidão. Não porque você já recebeu tudo o que pediu, mas porque Deus continua sendo fiel, continua presente, continua amoroso, continua poderoso, continua cuidando da sua história. Talvez você ainda não veja o milagre, mas Deus já está trabalhando nele. Talvez você ainda não veja a resposta, mas Deus já está preparando o caminho. Talvez você ainda não veja a solução, mas Deus já está organizando circunstâncias que seus olhos ainda não conseguem perceber. Por isso, não permita que o silêncio roube sua esperança. Não permita que a demora destrua sua confiança. Não permita que as dúvidas sejam maiores do que sua fé. Porque o Senhor continua agindo, continua conduzindo, continua preparando, continua cuidando. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante de Deus todas as áreas da sua vida que estão em espera, as situações que ainda não mudaram, as orações que ainda aguardam resposta, os caminhos que ainda parecem fechados. Tudo, sem medo, sem ansiedade. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas esperas, nossos processos, nossas dúvidas, tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender, tudo aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão esperando respostas.
Toca aqueles que estão cansados de esperar. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que precisam de esperança. Senhor, fortalece sua confiança. Renova sua fé. Renova sua coragem. Renova sua esperança. Pai amado, visita também nossas famílias. Protege nossos lares. Acompanha aqueles que amamos. Derrama tua paz sobre cada casa. Que tua presença permaneça conosco durante esta noite. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo sua confiança. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos agradecer a Deus pelo que Ele já está fazendo nos bastidores da nossa vida, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua paz para descansar e dormir com a certeza de que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da nossa história. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais especial desta oração, o momento de descansar na presença de Deus. O momento de deixar de olhar apenas para aquilo que ainda não aconteceu e começar a agradecer por aquilo que o Senhor já está fazendo, mesmo que ainda não possamos enxergar. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando dúvidas. Talvez existam situações que continuam sem resposta. Talvez existam caminhos que ainda parecem fechados. Talvez existam orações que continuam sendo apresentadas diante do Senhor há muito tempo. Mas antes de encerrarmos esta noite, eu quero convidar você a refletir sobre algo muito importante. Quantas vezes Deus já trabalhou em sua vida antes que você percebesse? Quantas vezes uma resposta chegou quando você menos esperava? Quantas vezes um caminho se abriu de maneira inesperada? Quantas vezes o Senhor cuidou de você enquanto você acreditava estar sozinho, talvez mais vezes do que você consegue lembrar? Porque uma das características do agir de Deus é justamente esta: Ele trabalha nos bastidores, Ele trabalha em silêncio, Ele trabalha enquanto dormimos, Ele trabalha enquanto esperamos, Ele trabalha enquanto ainda estamos tentando compreender. Talvez hoje você esteja preocupado porque não vê resultados, mas Deus continua trabalhando. Talvez esteja preocupado porque ainda não recebeu respostas, mas Deus continua trabalhando. Talvez esteja preocupado porque não entende os processos, mas Deus continua trabalhando. Porque a fidelidade do Senhor não depende daquilo que conseguimos enxergar. Ela continua existindo mesmo quando nossos olhos não percebem. Isso me faz lembrar mais uma vez da história de Ruth. Ela não fazia ideia de que estava participando de um plano muito maior. Não sabia que Deus estava escrevendo uma história que seria lembrada por gerações. Ela apenas continuava sendo fiel, continuava caminhando, continuava confiando. E enquanto ela vivia seus dias comuns, Deus preparava algo extraordinário. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. Você também pode estar vivendo dias aparentemente comuns, dias que parecem simples, dias que parecem sem grandes mudanças. Mas Deus continua escrevendo uma história maior do que você imagina. Continua preparando encontros, continua abrindo portas, continua tocando corações, continua organizando circunstâncias, continua construindo respostas. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Conceição de Recife. Ela tinha 64 anos e passou muitos anos orando por uma reconciliação familiar. Durante muito tempo acreditou que nada estava acontecendo, mas continuou rezando, continuou confiando, continuou entregando aquela situação ao Senhor. Anos depois escreveu: "Hoje percebo que Deus estava trabalhando em cada detalhe enquanto eu acreditava que tudo estava parado." Que testemunho maravilhoso! Porque Deus nunca está parado, nunca está ausente.
nunca está indiferente. Ele continua cuidando, continua guiando, continua preparando. Talvez esta noite seja o momento de substituir a preocupação pela gratidão. Não porque tudo já aconteceu, mas porque Deus continua sendo fiel. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque o Senhor continua trabalhando. Não porque você entende tudo, mas porque você conhece aquele que controla todas as coisas. E existe algo poderoso na gratidão. A gratidão muda nossa maneira de enxergar. A gratidão fortalece nossa fé. A gratidão nos ajuda a perceber a presença de Deus mesmo durante os processos. Talvez você ainda não tenha recebido aquilo que pediu, mas ainda assim pode agradecer, porque Deus continua presente, porque Deus continua cuidando, porque Deus continua conduzindo sua história. Talvez você ainda não veja a colheita, mas pode agradecer pela semente que Deus já está fazendo crescer. Talvez ainda não veja a porta aberta, mas pode agradecer porque Deus já está preparando o caminho. Talvez ainda não veja a resposta, mas pode agradecer porque o Senhor continua trabalhando. Por isso, não permita que a ansiedade roube sua paz nesta noite. Não permita que a espera destrua sua esperança. Não permita que as dúvidas apaguem sua confiança. Porque Deus continua agindo, continua preparando, continua cuidando, continua realizando sua vontade perfeita. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e imagine todas as áreas da sua vida sendo colocadas diante de Deus. As áreas que já possuem respostas, as áreas que ainda estão esperando, as áreas que você compreende, as áreas que ainda não entende, tudo. Imagine o Senhor segurando cada detalhe da sua história, com amor, com sabedoria, com fidelidade. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança, permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite, nós colocamos completamente nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos nossos processos, entregamos nossas esperas, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossos sonhos, entregamos tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Tua providência, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão esperando respostas. Toca aqueles que estão cansados. Toca aqueles que estão preocupados. Toca aqueles que precisam de esperança. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé. Renova sua confiança. Renova sua esperança. Renova sua paz. Pai amado, visita nossas famílias. Protege nossos lares. Guarda aqueles que amamos. Afasta todo o mal. Afasta toda a inquietação. Afasta toda a ansiedade. Que Teus anjos permaneçam ao redor de cada casa durante esta noite. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que aguardam respostas médicas, os que procuram trabalho, os que precisam de direção. Senhor, continua trabalhando, continua abrindo caminhos, continua revelando Tua fidelidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está trabalhando em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o silêncio não significa abandono. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será fortalecida. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus continua cuidando da minha história. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas orações estão diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está preparando respostas. Em nome de Jesus, eu declaro que minha confiança será maior do que minhas dúvidas. Em nome de Jesus, eu declaro que descansarei em paz nesta noite.
Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor continua realizando sua obra em minha vida. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro gratidão, gratidão pelo cuidado de Deus, gratidão pela fidelidade de Deus, gratidão pela presença de Deus, gratidão pelo agir de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ensina-nos a confiar nos planos de Deus e ajuda-nos a descansar seguros em sua providência. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor acalme sua mente, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor renove sua esperança, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame uma noite de paz, descanso e confiança sobre sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja esperando respostas e precisando lembrar que Deus continua trabalhando mesmo em silêncio. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está trabalhando mesmo que eu não veja. Escreva com fé, escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu descansar sabendo que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da sua história. Porque aqueles que aprendem a confiar no agir invisível de Deus descobrem uma paz profunda, uma esperança renovada e a certeza de que nenhuma oração feita com fé é esquecida diante do Senhor. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.